O Pleno News entrevista Marco Antônio Costa, o Superman, ex-comentarista da Jovem Pan e analista político também. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Você é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Como é que... É isso mesmo? Está correto? Eu ia dizer quase que infelizmente, mas é... Como é que você enxerga, sob a ótica da luz do direito, né, essas decisões de Alexandre de Moraes que estão sendo expostas hoje para o mundo inteiro? Boa pergunta, Marcos. Eu acho que não existe mais a luz do direito, né? Acho que o que existe é um trabalho psicológico e de personalidade do Alexandre de Moraes. O direito está lá, a Constituição está lá. Ele engoliu a Constituição, os demais ministros também, e é aquela velha história do direito encontrado na rua. É o direito que parte da criatividade macabra, persecutória, tirânica deles. O que gera uma crise gigantesca de confiança nas instituições, de credibilidade no judiciário, um problema seríssimo de insegurança para todos os brasileiros que olham, porque é o que o Rui Barbosa já falava, né? A pior tirania que existe é a do Poder Judiciário. Não tem a quem recorrer. Você não tem a quem recorrer, você tem um Supremo Tribunal Federal que faz um discurso, só faz discurso político, eles não fazem mais, eles não trabalham mais, a verdade é essa. Os juízes auxiliares que trabalham nos gabinetes deles têm ordens para adotarem o regime tirânico, que é o que o neoconstitucionalismo que o Barroso fala. Você já ouviu falar em neoconstitucionalismo? Constitucionalismo é como, desde a Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, evoluiu o fenômeno constitucional de você ter uma Constituição escrita, como ela se aperfeiçoou no tempo, como que esses direitos e garantias individuais foram acrescendo, e tem as gerações, primeira, segunda, terceira, e eles vêm com esse papo todo. Uhum. E o neoconstitucionalismo é a subversão do próprio texto escrito. Então não adianta se ter uma norma escrita, não adianta se ter interpretação literal e sistêmica de uma norma, de uma regra jurídica. O que interessa é, será que o Barroso acordou com dor de barriga? Porque se ele acordou com dor de barriga, ele vai decidir de um jeito. Se ele acordou felizinho, ele vai decidir de outro. E a gente fica à mercê, né, do que eles chamam de interpretação teleológica. O que eles acham que a norma quer dizer. Então você não precisa nem de texto, né? O texto normativo é só um ponto de partida, o ponto de chegada é qualquer lugar do mundo e do espaço sideral. É uma loucura isso. Hoje a gente está vivendo um manicômio jurídico que tem um reino, né, dominado por tiranos. Eu tento ilustrar bastante isso porque é importante que as pessoas entendam, né, o problema que a gente tem a enfrentar aqui no Brasil. É difícil explicar isso para alguém do exterior. A gente foi para Bruxelas recentemente, eu fui para os Estados Unidos, em Washington, acompanhando a delegação brasileira, e para eles é tudo... Para eles não, na verdade, né? Para o mundo inteiro é inédito. Uma ditadura inaugurada por um Supremo Tribunal Federal e essa concentração absoluta de poderes na mão de um cara que também controla o TSE, controlou o TSE nas eleições de 2022 e ainda tem a cara de pau de fazer um órgão chamado Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, que é um olho idêntico ao olho que está na capa de todos os livros, de todas as edições de 1984 do George Orwell. E esse órgão criado pelo Alexandre de Moraes tem previsão constitucional? Ali não precisa ter previsão constitucional nenhuma. Aquilo lá foi a oficialização da assessoria de combate à desinformação que ele já usava no inquérito do fim do mundo, no inquérito das fake news. E assim, é o que eu disse, né? Não precisa ter previsão constitucional mais. Eles fazem a Constituição e eles desfazem a Constituição conforme o interesse pessoal de cada um deles. Então, você tem a inauguração desse centro. Quando era assessoria, você tinha o próprio Alexandre de Moraes denunciando a conta, né, liderando o grupo que denunciava as contas e julgando as contas que eram por ele denunciadas. Então,
é uma coisa bizarra, né? Não tem outra palavra para exprimir isso. É bizarro. E outra, eu gosto sempre de concluir, né? Não adianta a gente só diagnosticar o problema que a gente está enfrentando. A gente tem que oferecer o remédio. O remédio é um impedimento de todos os ministros abusadores e de todos os burocratas vinculados aos ministros abusadores que obedeceram ordens abusivas e fizeram parte desse teatro dantesco que a gente está enfrentando no Brasil. Dentro desses arbítrios, dessa relativização do texto da Carta Magna, qual é a importância de se denunciar isso tudo lá fora, como você compôs uma comitiva brasileira no Parlamento Europeu? Qual é a importância de dizer para o mundo o que está acontecendo aqui? Criar onda, né? Criar onda. A gente precisa de uma onda de pessoas na rua, de pessoas mostrando que elas estão completamente revoltadas e acham abjeto e imoral tudo isso que a gente está enfrentando. Porque aí entra o grande dilema, né? Se eu falo, eu coloco um alvo nas minhas costas, mas se eu não falo, eu sou cúmplice do regime tirânico, eu sou um covarde, eu sou uma pessoa que vai deixar qual legado nesse momento histórico que a gente está vivendo? Então, todo mundo que tem régua moral e que tem algum espírito patriótico que seja, tem que apontar para um abusador e falar: você é um abusador que merece ser punido por todos os crimes que você cometeu. Para daí conseguir empurrar um sistema que é podre, Marcos. Podre. O Arthur Lira, ele fez uma salada ridícula, grotesca da CPI do abuso de autoridade, do pedido de CPI, liderado pelo Marcel, com todas as assinaturas. Ele só tinha que instaurar e ele falou que não. Que a CPI ia tratar de atribuições do judiciário. Mentira! Mentira! A CPI tem fato determinado, tempo certo, e tem lá os crimes de abuso de autoridade. Desde quando abuso de autoridade é atribuição de juiz? Ele tem, dentre as minhas atribuições, eu tenho que ser imparcial e eu posso abusar quando eu quiser, porque eu não tenho fiscalização externa de ninguém. Via de regra, o juízo ele só se manifesta quando provocado. Que não é o que a gente vê hoje no Supremo. Não é o que a gente vê hoje. Não, o inquérito das fake news não tem provocação de ninguém. Ele acontece de ofício, desde que ele foi inaugurado. E já dura 5 anos? 5 anos, aniversário. Que inquérito que dura 5 anos? O inquérito é para apurar. O inquérito tem que apurar algo certo, algo específico. Ele tem que apurar um indício. Ele não tem que ser algo perpétuo para caçar conservador, com C cedilha. Não. Tá tudo ao contrário, Marcos. Esse é o ponto. E você não está ouvindo mais jurista ou mais advogado. Tem advogados que falam isso. O André Marsiglia deu entrevista para o Washington Post. Tem alguns juristas do nosso lado. E nosso lado eu digo que não é esquerda ou direita, tá? Do lado do bom senso, do lado da realidade dos fatos, do lado de você lutar contra essa tirania toda. Que eles estão apontando para isso falando. Mas você não vai ver a classe falar, porque a classe é cooptada por interesses privados, privativos, junto ao Supremo. Os ministros estão nas universidades, os ministros escrevem livros. Você, advogado, tem recurso que chega no Supremo Tribunal Federal, o extraordinário, que está lá. Então, os escritórios, a advocacia, todo mundo está preso numa teia de interesses que imobiliza e serve como pretexto para os covardes não falarem nada, e a gente fica meio que refém dessa cooptação. É isso que não pode acontecer. Qual é a importância da figura de Elon Musk denunciando tudo isso para o mundo? É o estouro da bolha, né? Sendo ele um bilionário, sendo ele uma pessoa de extrema projeção. Eu gosto, porque a gente está falando isso há mais de 2 anos. Né? Eu estou falando isso desde que eu estava na Jovem Pan. E com o tempo, você começa a perceber o seguinte, você fala, poxa vida, eu tô ficando meio sozinho aqui, e as pessoas que falavam a mesma coisa que eu falo estão no exílio. Paulo Figueiredo, Monark, Constantino, aí você tem pessoas que falam, mas que podem ser consideradas intocáveis pelo sistema, mas que falam também todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Todo mundo que fala hoje
sente as mãos do Xandão na garganta. Hesita um pouco. Então o Elon Musk fala, De Moraes absolutamente interferiu nas eleições brasileiras. As pessoas têm medo de falar isso, porque se elas, as que falaram isso durante o período eleitoral, tiveram rede derrubada, foram bloqueados, foram perseguidos, muitos ameaçados de prisão. Uhum. Então, eu acho que o Elon Musk ele contribui demais para encorajar as pessoas a tomarem uma posição contra o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, mostrar para o resto do mundo, inclusive para todo mundo que é contra a censura, que esse não é um debate de esquerda ou direita. É um debate de valor, é um debate de princípio. Então, eu acho que agora é a hora de unir todo mundo que é contra a censura, porque censura não pode ser uma palavra também que não comove mais as pessoas, tá? A censura, ela vem junto com, ou melhor, com a censura vem a prisão, com a censura vem a morte, com a censura vem a tortura psicológica. Tá? A censura é a mãe de todos esses crimes, certo? Estatais. Então, a gente tem que formar um bloco e ter coragem, aproveitar esse momento histórico que a gente está vivendo de Elon Musk mostrando para o mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil. Tem vários chefes de Estado que seguem ele. Uhum. Isso é um furador de bolha sem precedentes na história do mundo. Você ter o dono de uma rede falando: existe censura no Brasil, Alexandre de Moraes é o ditador, esse cara tem que ser impedido e tem que ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Então, agora a gente tem que entrar nessa mesa, certo? A gente não pode ficar só olhando o Alexandre de Moraes e o Elon Musk jogar truco. A gente está dentro do jogo. O povo tem que se exprimir, tem que se expressar a respeito disso. A gente faz parte dessa história. A gente tem que protagonizar isso. Senão, a gente vai ser cozinhado em banho-maria com base nessa cultura de medo que vai nos levar ao cárcere privado das nossas mentes, que no fundo é o que muita gente vive hoje. Ninguém vai mais ter coragem de falar, ou quem tiver vai sair do Brasil para falar. E a gente tem que dar um ponto final nisso. Ou você acha que a gente vai conseguir viver mais 20 anos com Alexandre de Moraes até a aposentadoria compulsória dele? Então, tem que ter um freio de arrumação. Agora, é óbvio, a pressão popular ajuda nessa fricção interna do sistema. Mas a gente queria ver contigo. Até onde Alexandre de Moraes pode ir se ele não tem jurisdição nos Estados Unidos? O que ele pode fazer contra pegar a gente, pegar Elon você. Musk? Não, ele não vai, ele não tá nem aí pro Elon Musk. Porque ele vai o Elon Musk no inquérito, mas o que ele pode Ele vai usar o Elon Musk que nem ele fez agora, chamando de mercantilista internacional, fazendo usando figuras de linguagem de um presidente de um diretório acadêmico do PSOL. Ele vai fazer isso, que é o que ele está fazendo agora. Fez agora, sexta-feira. Então, ele vai usar o Elon Musk como nós vamos combater as milícias digitais. Elon Musk está fazendo parte agora do inquérito das milícias digitais. Prende o Marcos. Prende o Marco Antônio. Então reverbera quem dá... ele tem jurisdição sobre nós. Sim. Né? Infelizmente. Então a gente tem um golpista, um criminoso que tem jurisdição sobre a gente. E que pode a qualquer momento, em qualquer canetada, em qualquer inquérito, no inquérito sigiloso, que tem provavelmente mais de 30 mil páginas já, ele pode falar: escuta, Marcos, você está atacando o Estado democrático de direito? Você tem a pretensão de abolir o Estado democrático de direito por atacar Alexandre de Moraes? A personalidade deles já se misturou com a personalidade, né? Com a instituição faz tempo. Faz tempo que eu estou denunciando isso. Esse discurso deles não é novo. Eles usam esse discurso há 5 anos. Critica Alexandre de Moraes, Barroso no evento em Oxford, critica o Gilmar Mendes no evento do LIDE, do João Dória. Você está atacando as instituições.
Isso é inaceitável, isso é surreal. Você se expõe muito, você tem muitos comentários, você é um analista político, desde os tempos de comentarista na Jovem Pan, hoje você tem um canal próprio, o Fio Diário, então você se debruça muito sobre esse assunto, um assunto que deve ser incômodo para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E para mim? Você se sente cerceado no exercício da tua profissão? Completamente, né? A gente está tentando fazer que nem o David Blaine. É o David Blaine o mágico? Não. Fazer mágica. Você tem que... Porque não é que a gente faz mágica, né? Tem gente que tenta fazer mágica usando alguns artifícios retóricos e tentando denunciar o abuso do Supremo com meias palavras. Eu não acredito em meias palavras. Eu não acredito em moderação. Certo? Se você é um bandido, safado, nojento, eu preciso te expor. Se tem a DNA do crime, se tem a digital na arma, se tem a faca ensanguentada para o público, e eu sou um comunicador, e eu não falo, olha, tá aqui, ó, os crimes estão aqui, são todos esses. Se eu não faço isso direto e reto, se eu fico medindo palavras ou fico tentando me conter para expor o óbvio, daí eu acho que eu me torno um covardão, um ratão. Eu não quero isso para mim, entendeu? O professor Olavo de Carvalho dizia que quem economiza em dizer a verdade presta um serviço à mentira. Exato. Mas qual é o preço que se paga? Eu sinceramente não sei e eu quero aproveitar, acho que o momento que a gente está vivendo hoje para apostar tudo que a gente tem, acreditando que a gente vai conseguir se blindar e se proteger se a gente se unir contra esses burocratas e contra o Alexandre de Moraes. A gente precisa encontrar força na união, entendeu? É o bloco de centuriões contra a horda de bárbaros. Se a gente não se juntar, se a gente não se mobilizar com pauta única, expressando o que a gente quer, com as fotos dos perseguidos políticos, do Felipe Martins, do Daniel Silveira, do Clériston, que morreu torturado pelo Alexandre de Moraes, da dona Jupira, da dona Iraci, que tem 71 anos, com uma série de problemas médicos, foi condenada a 15 anos de cadeia. Quer dizer, eu preciso ver o rosto dessas pessoas todo santo dia. Por quê? Não é porque eu preciso lembrar dessas pessoas, é porque tem gente que nem sabe que essas pessoas são perseguidas. A gente precisa chegar nessas pessoas. E eu acredito que o momento agora é esse, porque não existe pauta mais importante que liberdade de expressão e de imprensa. Se existe uma hierarquia de valores, esses dois princípios estão no cume, né? Estão no ápice. Então, a gente tem o dever de se organizar agora, mais do que nunca, aproveitar que tem uma audiência do Elon Musk no dia 7 de maio, vai estar o Michael Schellenberger, vai estar o Alan dos Santos e vai estar o Paulo Figueiredo no Congresso dos Estados Unidos da América, falando sobre a tirania do Alexandre de Moraes. Quando que isso seria imaginável? Então, mas a gente tem, por exemplo, Pleno News, tem o Fio Diário, tem alguns canais que surgem e que tentam caminhar na contramão da desinformação que é promovida pela grande mídia. Sim. Isso é para furar a bolha. Uhum. Então, como é que faz para furar a bolha, para dar projeção a tudo isso e alcançar essas pessoas que ainda nem compreendem bem o que esse está sendo colocado aqui? Esse é o ponto da mágica, né? É nesse ponto que acho que a gente tenta ser meio mágico, porque infelizmente muita gente ainda sofre com a lavagem cerebral da Globo, da CNN. Então, você liga na Globo, você liga na CNN, o GC é enviesado, a problematização da pauta é enviesada, as pautas escolhidas não são relevantes, as pautas não escolhidas que são relevantes são escondidas. Então, você percebe que é um esforço muito grande nosso para tentar expor o que a gente tem que realmente debater na praça pública, quais são as matérias necessárias e verdadeiras, e ao mesmo tempo a gente tem que lutar uma guerra cultural totalmente assimétrica contra essas entidades que promovem desinformação, propaganda e lavagem cerebral em milhões de brasileiros. Então a gente precisa quebrar o monopólio da Globo, a gente precisa de um grande meio de comunicação, de vários, né, na verdade, de direita, ou que
para não falar de direita, que tenham honestidade intelectual e busquem a verdade acima de tudo. E acho que se houver pelas isso, redes sociais, porque se for uma TV que tem a concessão, ela fica debaixo dos mandos e desmandos do governo que assumir. E assim, em termos de guerra cultural, acho que essa é uma luta para a vida inteira, né? Em termos de guerra política e guerra atual, premente, a pauta é o Alexandre de Moraes, que você vai ver, veja, você está falando da Globo News, da CNN, eles fazem o mesmo discurso do Alexandre de Moraes, que por sua vez faz o mesmo discurso do Lula. Existe um consórcio formado aqui, entre Executivo Federal, Supremo, Rodrigo Pacheco e Globo News, CNN. Eles só estão interessados em acabar com as redes sociais, porque é na rede social que a gente consegue informar as pessoas, formar as pessoas, né? A gente tem pega o show da manhã do Fio Diário, a gente estava com 27 mil pessoas ao vivo. Você vai para a CNN, que coloca milhões de reais naquela bancada de pseudo-jornalista militante, estava com 17 mil, isso no YouTube. Entendeu? Então imagina se a gente consegue mais espaço. O estrago que a gente não faz nessas empresas que só pensam e vivem de dinheiro da Petrobras, dinheiro da Caixa Econômica Federal, dinheiro dos Correios, verba publicitária de empresa pública e de sociedade de economia mista e de dinheiro da Secom. Recentemente a gente viu a jornalista da Globo News, Daniela Lima, ser repreendida por uma colega ao vivo, que disse para ela sem paixão política, né? Então, muito se fala sobre essa desinformação e eles têm uma projeção enorme. E como é que se combate isso? O Olavo gostava de separar, né, mentira de desinformação, porque a desinformação ela é um plano arquitetado com uma finalidade específica para um determinado assunto. A mentira é o que a Daniela Lima faz, de pegar o WhatsApp, inventar qualquer coisa naquele momento e mostrar que ela tem acesso, tá? Eles têm acesso, eles conversam com os ministros do Supremo. O Camarote estava falando, eu estava conversando com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você se pergunta, você fala, esses caras estão conversando com o jornalista da Globo? Quando eles não estão conversando com o jornalista da Globo, eles estão jantando com o Arthur Lira. Quando eles não estão jantando com o Arthur Lira, eles estão dando coletiva de imprensa, tuitando. Esses caras não são ministros de Suprema Corte. Eles são senadores imperialistas, imperiais, eles são imperadores. Eles são tudo. Eles falam mais que deputado federal e senador juntos. Eles dão mais entrevista que os dois juntos. Eles viajam mais do que todos juntos. Então, quer dizer, isso tem que acabar. A lei orgânica da magistratura diz isso, que o juiz deve falar nos autos, né? Prima pela descrição da atividade judicante. Eu gosto de falar que o Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, eles são necrófilos da Constituição. Então eles mataram a Constituição Federal. O Alexandre de Moraes e todos eles, várias vezes, né, são serial killers da Constituição, assassinos em série da Constituição. E ainda eles têm a cara de pau de vilipendiar e estuprar o cadáver dela. Esse é o nível. Não adianta a gente ficar tentando buscar algum tipo de interpretação sistêmica. Isso vai acontecer naturalmente, junto com todas as denúncias isso vem, mas a gente está falando de um campo onde não tem mais regra, é ajurídico, entende? Uhum. O direito ele é usado só como um verniz, conforme a Constituição decide, e ele coloca qualquer coisa que ele quiser de qualquer jeito. Então, esse é o meu grande ponto. A Loman, essas coisas morreram. Para o Supremo Tribunal Federal, nada se aplica. Hoje eles são inalcançáveis, irresponsáveis, poder absoluto, l'état c'est moi, Luís XIV, né? O Estado sou eu. Falou mal do Supremo, você está falando mal de mim. Ou o contrário, né? Falou mal de mim, está falando mal do Supremo. Logo, quem é antidemocrático é você, não sou eu.
Ele encarna a instituição. Ele encarna a instituição e vai atrás de qualquer pessoa que a critique. Entendi. Então é nisso que a gente precisa que a classe de tecnocratas, da professores universitários que tenham ainda um pingo de decência ou advogados tenham que se mobilizar para, né, se organizar contra isso. Se organizar e se mobilizar contra isso. Porque existe um marasmo que é muito conveniente, principalmente para juiz, para promotor de justiça, para procurador de justiça, para procurador da República. Tem muita gente que concorda conosco. Nossa, vocês têm coragem de falar isso, né, Marcos? Né, Marco Antônio? E eu apoio deles. E um abaixo-assinado deles. A esquerda se organiza. Juízes pela democracia, promotores pela democracia. Não tem uma entidade da direita. Juízes pela liberdade. Por quê? Por que não tem? Porque, pelo mesmo motivo que durante 40, 50 anos a gente foi negligente no ambiente cultural. E agora está pagando um preço caro por isso. Medinho. Corporativismo? Pior até, porque, veja, se eu conheço juízes conservadores e eu preciso me unir a eles para a gente se fortalecer, para não ter medo, mas eu tenho medo de começar esse trabalho de união, aí, desculpa, é bunda-molescência mesmo. Aí merece. Aí merecemos todas as ditaduras. Merecemos sofrer muito na mão desses caras. Porque a gente não tem o mínimo de capacidade de articulação e o mínimo de brio para fazer o que tem que ser feito, que a esquerda fez ao longo dos últimos 50 anos. Então a gente merece, né? Mas você acha que é uma... Eu acho que não, acho que ninguém merece, mas o meu ponto o cara tem medo de fazer a entidade, ele acha que se fizer a entidade ele já vai ser alvo, então ele não busca nenhum tipo de união, ele é como se ele assumisse que ele vai sempre ser o pária e não tem jeito, é um fatalista, é um entreguista. Gente assim é entreguista. É entreguista. Ah, Marco, não adianta nada isso que vocês estão fazendo, o sistema é duro mesmo. Então, cara, fica em casa, morre, gostoso, deixa... Porque se nada funciona, então esquece. Então entrega tudo pro Alexandre de Moraes, entrega tudo pro Supremo. Você acha que ele tem um plano? Por que ele se excede? Qual é a tua análise sobre isso? Ele se excede, tem muitas denúncias, ele tem um plano, tem um método? Qual é o objetivo final de Alexandre de Moraes? Você pensa sobre isso? É muito difícil entrar, é que nem você perguntar para mim lá atrás, né? Qual é o objetivo de Stalin, de Mao Tse Tung, né? Mais poder. Sempre. Deixa eu experimentar aqui, deixa eu pegar um pouquinho das competências do Poder Legislativo. Alguém falou alguma coisa? Não, ninguém falou nada. Então deixa eu pegar agora um pouquinho das competências do Presidente da República e vou decidir no lugar dele. Alguém reclamou? Reclamaram, mas você só fala que a reclamação deles é inconstitucional. Tá. Prefeitura, vamos ditar política pública de prefeitura. Vamos falar o que a Polícia Militar tem que fazer no Rio. Vamos agora deixar de ser um Tribunal Superior Eleitoral que só organiza as eleições e vamos entrar nelas. A galera gritou, estão gritando, mas a gente está jogando o Luciano Hang no inquérito, sumiu com as redes sociais dele. É um projeto pessoal, de se impor e de ganhar mais poder. Então, todos os movimentos que o Supremo fez e que o TSE, nessa última eleição, fez, todos eles foram de ocupação de espaço. Ocupa espaço, assusta as pessoas, usa a cultura do medo contra as pessoas para que elas, ao invés delas se rebelarem contra você, elas vão ter mais medo de se rebelar, então elas vão se autocensurar e você vai ocupando todos os espaços. Não precisa ter uma finalidade, eu não preciso saber qual é o projeto pessoal do Alexandre de Moraes. Eu só sei que ele foi encampando poder, encampando espaços de poder e quem faz isso tem que ser parado, tem que ser freado. Porque aí a gente fica naquela insegurança absoluta e aí? Será que hoje eu acordo com a Polícia Federal na minha casa porque eu critiquei o Alexandre de Moraes, porque eu chamei ele do criminoso e ditador que ele é? Será que isso vai acontecer?
Aí é como se a gente ficasse jogando loteria com a nossa liberdade. Todos os dias. O tempo todo. Ah, será que eu faço esse tweet? Será que eu ponho essa hashtag? Porque eu fiquei sabendo que no inquérito das fake news tinha muita hashtag lá que só do cara colocar ele apareceu lá para a assessoria de combate à desinformação do TSE que o Alexandre de Moraes inventou da cabeça dele. Então, eu acho que agora é uma questão de nós conseguimos enxergar que eles avançaram todos os sinais, todos os faróis. E alguma coisa precisa ser feita com relação a isso, porque só o fato de eu não saber, né, o que se passa na cabeça de um tirano, e eu vejo que ele ocupou todo esse espaço. Qual é a importância do povo ir às ruas e manifestar o seu querer? Eu acho que hoje é pivotal para a gente reconstruir as bases de um sistema que tenha freios e contrapesos contra um Supremo Tribunal Federal absolutista. Então, a gente precisa ir às ruas mais vezes com pauta única pela saída do Alexandre de Moraes, pela punição de todos os ministros que cometeram crimes, mas o nome que agrega todos os crimes cometidos por todos os ministros hoje só é um. Política, eles entraram no reino da política, certo? Política a gente só consegue fazer com pauta única, principalmente quando a gente só tem o super trunfo do povo na rua, porque as instituições estão todas nas mãos deles, né? Então, Polícia Federal, PGR, o Rodrigo Pacheco, o sistema tá constipado. A gente precisa dar um... É horrível fazer essa metáfora, mas a gente precisa dar um laxante no sistema. Dar laxante para soltar. Né? Soltar o quê? Para sair todo tipo de porcaria que tem dentro dele. Mas o mecanismo de freios e contrapesos... Tá quebrado. Tá quebrado, não Totalmente. funciona. Não. Por quê? Porque você tem um senador corrupto, prevaricador, que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco? Pacheco tinha que ser cassado pelo Conselho de Ética ontem. Isso tinha que ter acontecido ontem. Né? Prevaricador. Se tem um abusador no Supremo, se é ele que tem a prerrogativa regimental e, claro, constitucional, se é que a gente ainda pode usar a expressão, para pautar pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, já tem vários, e ele não pauta, e o abuso continua, e este é o freio constitucional para ministro abusador, tá lá, tá no gabinete do Pacheco, tá na escrivaninha do Pacheco, então ele é um prevaricador por definição. O que você faz com o prevaricador? Caça. Mas aí fica aquele papo, né, de os senadores não querem queimar a ponte. Então então deixa. Não é você que está indo para a cadeia, é a dona Jupira, é o Daniel Silveira, dane-se. Né? Então deixa queimar, deixa morrer. Só se for a tua mãe que você daí vai acordar para o negócio. Mas aí é tarde. A hora que chega no senador bunda mole, que se coloca na discussão como se não fosse relevante, isso não é relevante, meia dúzia de extremista. A hora que vem alguém e cai alguém dele, ou que ele conhece, ou família, ou amigo, ou próximo, ou empresário financiador dele, a hora que essa galera entra no olho do Sauron, do Alexandre, aí o cara vai se mexer, só que daí já é tarde, irmão. É quando o Pacheco veio a público dar uma declaração após essa enxurrada de denúncias de Elon Musk. Ele tá junto, ele é coautor de tudo isso. Se esperava uma declaração dele e ele vem a público e fala em regulamentação das redes sociais. Ele tá junto, Por isso que tem que ser caçado. Você é o idealizador do canal Fio Diário, o mentor. Sim. E fala um pouquinho desse projeto pra gente, como é que ele nasceu, qual foi a sua ideia, onde é que você quer chegar? Acho que a pretensão é ser um canal agregador de vários debates e programas que tem esse compromisso com a audiência. Né? O nosso compromisso nós somos honestos do ponto de vista intelectual, então você sabe qual é o meu ponto de partida, né? Você sabe quais são os meus princípios e valores de cara, e eu não vou ficar fazendo piruetas retóricas e argumentativas para tentar emplacar uma narrativa. Eu acho que todo mundo que está no canal, ou que pelo menos participa do canal, sabe que esse é o nosso mote.
Então, se tiver um programa comigo e a pessoa falar alguma coisa que eu discorde, e não tem problema, eu não sou dono da verdade. A gente luta na busca pela verdade, né? Acho que essa é a nossa pretensão. E eu acho que as pessoas elas têm gostado bastante dessa premissa e é um canal que quer agregar. A gente quer construir uma coisa que seja bem interessante em termos de conteúdo para as pessoas acessarem. É uma plataforma intancável, incancelável. Quem entrar na plataforma, ela não cai, né? Então, é uma plataforma de assinatura e a gente usa o YouTube como vitrine. Então, os programas passam no YouTube às vezes e a gente deixa o conteúdo exclusivo para os assinantes. É igual o Daily Wire, tanto que a tradução é literal do Daily Wire, que foi fundado pelo Ben Shapiro nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem vários âncoras talentosíssimos com programas, cada um com o seu programa. Tem programa de debate, tem programa de entrevista, tem o Show da Manhã, que é um programa aberto que passa no YouTube. Esse fica aberto para todo mundo, porque é o nosso carro-chefe. E a gente teve muita sorte, né? Ao longo desse primeiro ano, a gente conseguiu já, acho que estamos em 302 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Está crescendo, nosso número de assinantes está crescendo bastante. Então, a gente quer montar uma grande empresa de comunicação com esse perfil. Marco Antônio Costa, no Pleno News. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Continue acompanhando o Pleno News, jornalismo com credibilidade.